Olá, brilhante! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Terapeuta Desejado, um quadro onde te aproxima de viver 100% da sua profissão, sendo canal de cura e transformação para pacientes com fibromialgia. Hoje eu vou te falar sobre uma ferramenta que você pode utilizar para evitar desgaste no processo terapêutico. Então fica bem atento aqui, porque é algo que poucas pessoas falam e gera um desgaste, gera um ruído na comunicação e no processo terapêutico. Então fique presente, e se você não me conhece ainda, eu sou a Jordana Ribeiro, eu sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, sou terapeuta integrativa e especializo terapeutas no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, fazendo com que eles se tornem referência na fibromialgia e sendo bem remunerados por isso. Então olha só, quando você aborda um paciente com fibromialgia, quando você começa um processo terapêutico, é importante que você lance mão a essa ferramenta que eu vou te falar e que você fique bastante atento, porque todo tipo de relação pode gerar um ruído, e principalmente no processo terapêutico a gente precisa, nós enquanto terapeutas, nós precisamos evitar tipos de ruído, porque é um processo em que o paciente vem para se desenvolver, e o paciente com fibromialgia vem para desbloquear a dor, para poder viver sem dores da fibromialgia. Então, se é isso que você deseja, se você quer estar sabendo dessa ferramenta, já se inscreve aqui no meu canal, porque assim você recebe todos os dias notificações de conteúdos valiosos para você. Então, antes de tudo, é importante você ter essa ciência. Pode ser que você já atenda, pode ser que você nunca atendeu ou nunca atendeu pacientes com fibromialgia, e é importante que você tenha claro que o processo terapêutico é um processo relacional. É um relacionamento que se constrói e que o paciente com fibromialgia, ele traz as demandas dele e reverbera dentro do setting terapêutico. Então, o comportamento do paciente que ele tem ali na vida dele, no movimento de vida, é mostrado, né? Surge ali dentro do setting terapêutico, e é através disso que a gente vai conseguindo entender, conseguindo ler a raiz emocional da fibromialgia para que haja o desbloqueio da dor. Então, como todo processo de relacionamento, é necessário fazer combinados, é necessário fazer alinhamentos. E no processo terapêutico mais ainda, porque nós, enquanto terapeutas, nós precisamos deixar claro de como que funciona esse processo, até mesmo para que esses pacientes eles se sintam confortáveis e compreendidos de como que funciona o processo terapêutico. E a ferramenta que é necessária você usar, é necessário que você lance mão para te trazer mais segurança e para trazer mais segurança para o seu paciente com fibromialgia, é o contrato terapêutico. O contrato terapêutico, ele é um acordo que você faz com o seu paciente com fibromialgia, e que a partir desse acordo vocês conseguem dar início, dar continuidade nesse atendimento e conseguem ainda diminuir quanto mais ainda o ruído terapêutico, o ruído da relação. Quando eu falo de ruído, às vezes as pessoas elas se perdem um pouquinho. O que eu percebo, né? Às vezes as pessoas elas se perdem um pouquinho nesse contexto, porque elas imaginam que como é um processo terapêutico, eu preciso estar totalmente ali aberta para o meu paciente, para entender ele, para conseguir ver como que ele se movimenta. E de fato, só que isso não impede de você colocar regras, de você mostrar para o seu paciente com fibromialgia como que funciona, e que logicamente ele precisa entrar em acordo, ele precisa estar de acordo para que vocês conversem de uma forma harmônica, uma forma fluida. Porque, infelizmente, ainda há a crença de que, como se trata de uma terapia, como se trata de um processo terapêutico, as pessoas elas têm uma crença, e às vezes pode racionalmente não, mas o movimento ele já aparece isso, de que como é terapia, eu não preciso dar muita moral, eu não preciso levar muito a sério, eu vou do meu jeito. E aí esse não levar muito a sério acaba que ela não leva muito a sério, não só
o terapeuta, mas também não leva a sério a transformação que ela tem dentro do setting terapêutico, dentro do processo juntamente com você, enquanto terapeuta especialista no tratamento da fibromialgia. E aí, o que acontece? Como que se dá tudo isso? O paciente que já vai com essa crença de que terapia é algo adicional, já é um prejuízo, né? Que bom que ele vai, mas quando tem essa crença, você enquanto terapeuta, você precisa prestar bastante atenção, porque se ele faz assim, eu tô indo aqui por ser adicional, eu quero fazer algo a mais, além do que eu já tô fazendo. Ele já tende, tá? É por isso que é importante você prestar atenção. Ele tende a não dar muito valor. E aí, nem tô entrando nesse assunto de valor financeiro. E valor é essa energia libidinal que ele demanda pro processo terapêutico dele. Então, ele começa a falar assim, é algo adicional. Se acontecer qualquer coisa, eu desmarco a terapia. Isso inconscientemente. Aí acontece alguma coisa com a mãe, desmarca, acontece alguma coisa com o vizinho, desmarca, acontece qualquer coisa, ele liga para desmarcar a terapia. Isso acontece, tá? E provavelmente você já percebeu acontecendo também com alguns pacientes seus, caso você já atenda. Então, esse movimento já mostra que esse paciente não demanda tanta energia para o processo terapêutico. Logo, isso influencia também nos resultados dele. Então, isso é muito importante, é bom você prestar atenção. Um outro ponto é a parte do terapeuta. Às vezes, o terapeuta fica inseguro de se colocar na relação. O terapeuta acredita que ele precisa ir de acordo com a onda do paciente. Conforme o paciente vai comandando, ele vai indo. E não é assim, não é assim. Tem muitos terapeutas que acreditam assim, posso te esperar na semana que vem? Ou, sabe, começa a fazer um movimento como se o paciente mandasse na terapia. O paciente, ele é o protagonista do processo terapêutico dele. Só que o terapeuta, ele precisa se posicionar, porque ele é o profissional ali. Ele que vai guiar esse paciente no processo terapêutico dele. Então, não é solto, não é como o paciente deseja que seja, que o terapeuta simplesmente vai seguir a onda do paciente. Até porque isso prejudica também o paciente de evoluir. E eu percebo que muitos terapeutas que têm esse movimento de deixa eu ir na onda do paciente, o paciente desmarcou, tudo bem, aconteceu tal coisa, tudo bem, a paciente quer fazer de tal forma, tudo bem. Se for tudo bem pra você, terapeuta, quem tá se posicionando ali no setting terapêutico enquanto profissional? E aí eu percebo que esse movimento tem muito a ver com insegurança de perder paciente. Você, terapeuta brilhante que tá aqui me acompanhando, você não precisa ter medo de perder paciente. O que acontece muito, eu falo muito isso pros meus terapeutas diamantes, que são os terapeutas que se formam no método FDR, que terapeuta seguro, ele se posiciona, que não precisa ter medo de perder pacientes, porque pacientes vêm. Você, quando se posiciona, quando você tem segurança, é aí que os pacientes vêm mesmo. E os pacientes, eles vêm até você para quê? Porque eles precisam de um norte. E se você deixa a onda ir do jeito que o paciente quer, cadê o norte que eles estão buscando? Às vezes, racionalmente, ele quer mandar ali, só que eles estão justamente para ter um norte, para ter uma orientação. E a sua insegurança de se posicionar, às vezes por medo de perder esse paciente, prejudica o processo terapêutico dele. O seu foco precisa ser sempre na evolução desse paciente, no desenvolvimento desse paciente. E se o seu posicionamento fazer com que o paciente vá embora, é porque ele não está preparado. Então você precisa ter segurança para que, se o paciente for embora, você tem segurança, porque você sabe que quem está preparado vai até você. Não é à toa que os terapeutas diamantes, os que se formam na formação FDR, eles se destacam. Ficam aí, o paciente está ali doido para marcar, para agendar. Por quê? Porque eles sabem como agir, como ministrar, como lidar. E o contrato terapêutico é uma das ferramentas que você vai se colocar na relação. E aí você se coloca na relação com a finalidade de contribuir para o processo do paciente. Não é simplesmente para te resguardar, mas é uma ferramenta onde contribui nesse desenvolvimento, nessa evolução, porque se o paciente ele tem um contrato terapêutico com você, não vai ser qualquer coisa
que ele vai desmarcar a sessão? Ele vai desmarcar a sessão por uma coisa que não dá de fato pra ir. Teve um acidente, quebrou a perna, não dá pra ir. Agora, quando ele se compromete com você, com um contrato terapêutico, faz muita diferença. Evolui muito o quadro do paciente com fibromialgia, porque pode estar com crise de dor, pode estar com muita fadiga, mas ele fez um compromisso com você. E esse compromisso que ele fez com você é um compromisso que ele fez com ele mesmo também. Porque é indo no seu atendimento, enquanto você é especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, que você vai conseguir desbloquear a dor do seu paciente, que você vai conseguir na raiz da fadiga do seu paciente. E é isso que faz desenvolver o processo terapêutico. Então, tenha em mente em fazer o contrato terapêutico com o seu paciente e levar dentro desse contrato alguns tópicos. Eu vou te passar alguns tópicos aqui importantes para você elencar dentro desse processo do contrato terapêutico para fazer com que contribua nesse desenvolvimento, nessa evolução, certo? Anote aí os critérios que você pode colocar, as cláusulas que você pode colocar no contrato terapêutico. E aí pode ser que você pergunte assim, Jordana, esse contrato terapêutico eu faço de forma verbal ou eu faço de forma escrita, como um contrato mesmo? E aí vai depender de casos e casos, vai depender muito de você. Eu já tive diversas experiências de diversos formatos de contrato terapêutico. E eu vou te falar aqui qual que eu mais me afeiçoo, qual formato que eu mais me afeiçoo. Mas é muito importante que você se perceba. Cada terapeuta é de uma forma, né? O contrato terapêutico vai muito dessa questão da confiança com o paciente. Então, pode ser que você se sinta confortável de fazer um contrato terapêutico verbalmente. Você ali, qual momento também, né? Qual que é o momento, Jordana, de fazer o contrato terapêutico com o meu paciente com fibromialgia? Isso vai depender de profissionais para profissionais. Mas qual que é a forma que eu vejo que mais dá certo, assim, que eu percebi que mais deu certo nesse processo durante a minha trajetória? Eu faço sempre o primeiro atendimento com o paciente com fibromialgia, e os terapeutas diamantes, que são os que formam no método FDR, eles já sabem. O primeiro atendimento, o foco é fazer rapport, trazer muita empatia, fazer muita conexão com esse paciente com fibromialgia e já desbloquear uma das dores do paciente com fibromialgia. Então, já ir em uma das raízes das dores da fibromialgia ali com o paciente. Então, o paciente tem uma conexão com o terapeuta e já sai com menos dor do primeiro atendimento. Então, esse é o principal foco do primeiro atendimento. Fez o primeiro atendimento ali, finalizando esse primeiro atendimento, uns 15, 10 minutinhos, você reserva para o contrato terapêutico. E aí você finaliza, você pergunta se faz sentido para ele continuar com você, o acompanhamento, você traz, né? Tem toda uma leitura que você pode trazer no final dessa sessão, até para ele perceber que tem coisas para se trabalhar, e é importante ter constância no processo terapêutico dele. Então tem alguns pontos que é importante se trabalhar ali. E aí, dentro desses 10, 15 minutinhos, você traz o contrato terapêutico. Alguns profissionais preferem deixar o contrato terapêutico para depois que cria o vínculo, para depois que dá mais liga com o paciente com fibromialgia. Eu, particularmente, como eu gosto de trabalhar com ciclos, né? Quando se abre um ciclo, se abre algo novo ali para o paciente. Então, é importante que se fidelize e faça um acordo desse novo ciclo, né? Que é o ciclo dele da terapia. Então, eu gosto de deixar o contrato terapêutico justamente na primeira sessão. Até porque muitos dos pacientes, às vezes, é a primeira experiência que eles estão tendo com terapia. Ou, às vezes, eles já até tiveram algumas experiências com terapia, mas com um especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, é a primeira vez, né? Que é o que eu falo para os terapeutas FDR, para os terapeutas diamante. Então, é importante que tenha esse contrato terapêutico na primeira sessão. E aí, por quê? Porque aí eles vão entendendo como que funciona, além de aumentar o nível de comprometimento deles, tá? Isso é muito importante, muito mesmo. Então, fez o contrato terapêutico ali, você pode fazer o contrato terapêutico verbal. Então, você traz o que é importante, tá? Alguns pontos que é importante nesse contrato terapêutico. Você falar sobre tempo, quanto tempo dura a sessão, né? Geralmente, a sessão dura 50 minutos.
quando com um terapeuta que é especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios consegue tranquilamente fazer todo esse rapport, fazer toda essa conexão com o paciente e ainda desbloquear a dor do paciente com fibromialgia em 50 minutos. E isso faz com que o paciente realmente sinta presente, tá? Então, 50 minutos é um tempo muito bacana para se trabalhar. Então, você fala sobre o tempo de duração da sua sessão, você fala da frequência da sua sessão, se é uma vez por semana, se é 2, e aí vai depender também de pacientes em pacientes, porque o contrato terapêutico no final é até importante porque você já teve uma visão daquele paciente, você já entregou o resultado na primeira sessão e você já teve uma visão do movimento desse paciente. Então dá para perceber se o paciente vai precisar de mais de uma sessão na semana ou não, tá? E isso não é fixo, pode ser que daqui 4 meses acontece uma coisa muito marcante com o paciente e aí precisa de aumentar sessões. Isso não é fixo, mas ali no primeiro momento ali do contrato terapêutico você fala sobre a frequência da sessão e fala justamente sobre essa questão do contrato terapêutico poder ser trabalhado, né? Porque é algo ali de relação, é no entre. Então uma relação ela pode se modificar. Então você pode, só que você deixa isso para o final para falar sobre os outros tópicos. Então frequência, duração, frequência. Você vai falar sobre alta terapêutica, tá? Alta terapêutica, Jordana, tem um número X de sessões para trabalhar com paciente com fibromialgia? Eu trabalho com alta terapêutica? E olha só, o que eu acredito muito, o que eu ensino para os meus terapeutas FDR. Quem se dá alta é o próprio paciente. Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar com alta terapêutica, porque quem vai se perceber e quem vai sentir a necessidade de ter um processo, continuar um processo terapêutico ou não, é o próprio paciente. Então, o que eu explico para ele? Eu explico para ele que eu não trabalho com autoterapêutica, que eu acredito que quem se dá alta é o próprio paciente e conforme ele vai se percebendo na sessão, o fortalecimento, ele conseguindo caminhar com as próprias pernas, ele já ali vivendo sem dores da fibromialgia, não sentindo mais a necessidade do processo terapêutico, ele vai chegar em mim e falar, eu vou analisar juntamente com ele e se for o caso, a gente vai espaçar as sessões para quinzenal, depois de quinzenal uma vez por mês como manutenção, até ele não precisar mais naquele momento do processo terapêutico. Então é dessa forma que eu trabalho sobre a alta terapêutica, né? E todos os casos que eu já atendi até hoje, os pacientes, os clientes, eles aderem muito a esse movimento de realmente eles se perceberem, porque você traz mais clareza e mais autoconhecimento para ele e autorresponsabilidade dele se perceber, não jogar a alta dele para um terceiro para falar se ele tá pronto ou não. Ele precisa se perceber nesse processo. Então você vai falar também sobre alta terapêutica com ele. Você vai falar sobre o sigilo terapêutico, tá? Tudo que vocês conversam é mantido em confidencialidade, em sigilo, exceto quando ele fala ou traz questões que vai contra a vida dele ou contra a vida de terceiros. Que aí você precisa quebrar o sigilo para proteger ele. É muito importante essa cláusula, tá? É muito importante. Por quê? Porque como vocês estão estabelecendo uma conexão, vocês estão estabelecendo uma relação de confiança, é muito importante que ele saiba que de fato é sigiloso, mas que tem algum momento ali, se tiver esse momento de pensamento de autoextermínio ou alguma, além da ideação, algum movimento que vai para esse movimento de suicídio, ou até mesmo de terceiros, você vai precisar quebrar. Então, se caso acontecer lá na frente de você perceber, já tá conversado, já tá combinado, e você não vai quebrar a confiança do seu paciente, porque já tá conversado, tá? Então, é muito importante essa cláusula, tá? Todas são importantes, mas essa é a master pra mim, porque eu prezo muito pela confiança e pela conexão com o paciente. E isso faz toda a diferença. Uma das coisas muito fortes que eu trabalho dentro da formação FDR é como estabelecer esse vínculo de confiança. Porque tem estratégias e tem formas de você fazer. E isso ajuda muito para quando você tem um raciocínio clínico, que é o segundo pilar do método FDR, você conseguir ir na raiz. E porque não basta só ir na raiz.
Você precisa encontrar a raiz e o paciente está aberto para destrinchar tudo o que aconteceu ali, que desencadeou a fibromialgia. Então, se você não tem um vínculo bem estabelecido, você vai na raiz e o paciente fica bloqueado ali. Ele não sai dali. Entra num efeito platô, né? Fica estagnado o processo terapêutico. Então, eu prezo muito por essa cláusula justamente por conta da conexão. Então, você vai falar sobre essa questão do sigilo e da quebra do sigilo terapêutico. Você vai falar também sobre formas de pagamento. É nessa sessão que você vai falar sobre o funcionamento da forma de pagamento, como que funciona se você cobra semanal, se é mensal, e aí você vai combinar com o seu paciente sobre as formas de pagamento. E um outro ponto que você vai trazer no contrato terapêutico é sobre as faltas, tá? Isso também é muito importante para aderir, para o paciente ter essa adesão no processo terapêutico. Como que você vai fazer? Você vai estipular para ele qual o tempo que ele tem para desmarcar a sessão depois dele confirmar. Pode ser que vocês já deixam a sessão agendada e confirmada, ou pode ser que você mande mensagem um dia antes, né? Dentro do seu contexto ali do seu consultório, da sua sala de atendimento. E aí, com isso, você vai definir com o paciente com fibromialgia qual que é o tempo que é importante para ele te avisar caso ele não venha. Porque se ele desmarca fora do prazo estipulado por vocês, essa sessão ela é cobrada normalmente. E por que é importante fazer isso? Justamente pelo que eu falei no início. Quando você estipula ali, vocês combinam um processo terapêutico, vocês combinam algo ali, é importante ele estar presente, é importante ele estar preparado ali no processo. E aí, quando ele se compromete com um processo terapêutico e compromete com o terapeuta, não vai ser qualquer coisa que acontecer que ele vai desmarcar. Ele vai desmarcar por uma questão muito maior, certo? Então é importante que você combine com ele esse prazo. Olha, se você me avisa com até 24 horas de antecedência, a gente reagenda a sessão. Se você me avisa depois disso, essa sessão é cobrada normalmente. E aí você vê qual que fica melhor para você. Dependendo, por isso que o contrato, ele é flexível, tá? O contrato terapêutico, ele é flexível, porque se o paciente, por exemplo, não concordar de ser 24 horas, vocês podem conversar sobre isso e alinhar. Ao mesmo tempo que com os pacientes pode ser 24 horas, com outros pode ser com tempo menor, porque é um paciente que ele trabalha no período da noite e às vezes recebe alguma ligação do trabalho que ele precisa ir de madrugada para o trabalho, fazer alguma coisa, e aí a sessão é de manhã, acontece alguma coisa nesse sentido, aí vocês reorganizam. Outros casos também são pacientes com fibromialgia que estão acamados e que eles não conseguem sair da cama, em casos mais críticos. E aí provavelmente essa sessão ela é online. E aí o contrato terapêutico online tem algumas nuances também, que é importante você falar sobre conexão de internet, né? Isso são só alguns pontos que eu tô trazendo aqui para você, porque não dá tempo de eu trazer todo o contrato terapêutico, né? Por isso que tem uma aula só de contrato terapêutico na formação FDR, inclusive com o modelo do contrato terapêutico, para resguardar o terapeuta, para resguardar também o paciente. Então é realmente muito bem desenhado, muito bem escrito, para ficar bem desenhadinho para esse processo fluir de uma forma harmônica. Então, é flexível, tá? Não é ficar rígido, até porque pacientes com fibromialgia a gente trabalha essa flexibilidade. No processo terapêutico não seria diferente. É trabalhar também flexibilidade, mas que tem um cuidado, que tem um preparo. E aí eu falei para você, né, que eu ia te contar qual que é o tipo de contrato terapêutico que é mais fluido, que eu me familiarizo mais dentro desses anos de atuação minha. Eu já trabalhei muito tempo com um contrato terapêutico verbal. Então, eu sempre acreditei e acredito até hoje que o vínculo terapêutico ele é muito importante e que quando você estabelece um contrato terapêutico, né, verbalmente ali, o paciente ele está ciente de tudo que aconteceu, de tudo que vocês estão acordando. Porém, de um tempo para cá, de alguns anos, na verdade, para cá, eu fui percebendo que os pacientes eles tiveram uma adesão maior quando o contrato terapêutico que eu verbalizava, eles assinavam e ficava com uma via com eles.
Por que que eu percebi isso, né? Não, eu gosto de padronizar no sentido de alguns protocolos que se seguem, né? É muito assunto e aí a gente deixa para um próximo momento. Mas assim, eu gosto de padronizar no sentido de algumas questões terapêuticas, por exemplo. Contrato terapêutico. Dentro do contrato terapêutico, ele pode ser flexível, mas se eu faço um contrato terapêutico, eu faço para todos. Eu permito que seja flexível para todos também, mas eu tenho uma padronização, eu tenho uma forma de atuar. Isso é importante para o terapeuta, certo? E principalmente para você que quer ser referência, que quer ser bem remunerado, porque você precisa ter uma padronização da sua atuação, porque você pode queimar seu filme não tendo essa padronização. Então, quando eu faço de uma forma, contrato terapêutico verbal, então é o contrato terapêutico verbal. Esse contrato pode ser flexível para aquele paciente, mas é verbal. E aí, para alguns pacientes, eu percebia que mesmo sendo verbal, eles esqueciam de algumas cláusulas que estavam no contrato, principalmente a cláusula, por exemplo, de reagendamento. Então, para não ter ruídos na comunicação, qual que foi a forma que eu particularmente optei? Eu optei por padronizar o contrato terapêutico verbal no final da sessão e tudo que eu conversei com esse paciente tem ali um papel para ele ler, para ele lançar a mão caso ele precise de algum momento fazer isso. Então, tudo que eu falo, ele assina para deixar como um documento, para deixar como um acordo ali também assinado. Então, dessa forma, você diminui ainda mais o risco de ter ruído. Então, se no contrato terapêutico verbal já tinha pouquíssimos ruídos, esses ruidinhos que surgiram de alguns pacientes, eu já consegui fechar isso, finalizar isso através do contrato terapêutico por escrito. Porque qualquer coisa que ele esquecesse, estava ali para ele verificar caso ele precisasse e não ter problemas desse tipo, né, de situação. Então, isso evita desgaste, isso evita fadiga mesmo para a relação e a gente consegue demandar energia para aquilo que realmente precisa, né? Que é para a evolução, que é para o desenvolvimento do paciente com fibromialgia e que é o foco fazer com que ele viva sem dores da fibromialgia e sem remédios. Então, o contrato terapêutico é uma ferramenta muito bacana e muito importante de você lançar a mão dentro do seu atendimento para que você possa ter um arsenal ali onde ele consiga se comprometer, onde você consiga entregar valor porque o paciente está comprometido. Pacientes com fibromialgia comprometidos no processo terapêutico, eles deslancham muito mais rápido, desde que o profissional, o terapeuta, é um especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Porque se o terapeuta ele não for especialista, o paciente pode estar aberto, pode estar disponível o que for. Mas se você não consegue fazer as perguntas certas, desbloquear a dor do seu paciente, ir na raiz e, além de ir na raiz, conseguir destrinchar, elaborar e ressignificar, não adianta. Então, quando você é especialista no tratamento da fibromialgia e o seu paciente, você consolida ali o seu paciente, ele fica comprometido com o processo terapêutico, os resultados é muito rápido. São resultados assim, de além de você dar resultado na primeira sessão, a vida sem dores da fibromialgia sem remédios, ela pode surgir em até 3 meses. E isso é muito rápido comparado ao tratamento de anos e anos sem resultados que o paciente com fibromialgia tem esse costume. E com um terapeuta especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, ele deslancha. Então, comece a aplicar essa ferramenta dentro do seu setting terapêutico, dentro da sua sala de atendimento. E eu quero que você comenta aqui, se você já aplica ou se você já vai começar a aplicar a partir de agora o contrato terapêutico. Comenta aqui abaixo que eu quero ler cada comentário. Eu vou ficando por aqui e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!